Pessoal, vamos começar mais uma aula do nono ano, tá bom? Vamos começar a estudar os números reais, tá certo? Vamos ver aquela parte de radiciação. Pessoal, primeiro vamos ver o que é uma raiz enésima de um número, tá certo? O que é uma raiz enésima, pessoal? Enésima. Olha, se eu tenho, veja só, se eu tenho uma raiz de um número qualquer, tá certo? Se eu tenho a raiz de um número qualquer, o que é que nós podemos concluir? Veja só, podemos concluir o seguinte: olha, se eu tenho uma raiz de um número qualquer, por exemplo, a raiz de A, o número que fica aqui nessa região é chamado de índice, tá bom? Índice, tá certo? O índice, ele pode ser qualquer número, tá certo? Ele pode ser qualquer número, o índice. Então, gente, quando eu tenho um índice n para representar qualquer número, ele representa por n. Ele chama enésima. Então aqui é a raiz enésima de A. Na realidade, pessoal, o que vem ser esse índice? Olha, vou explicar a você o que vem ser esse índice. Por exemplo, se eu tenho uma raiz cúbica de 27, o que vem a ser esse 3 aqui? Esse 3, pessoal, é a quantidade de vezes que o número vai ficar multiplicando. Então, qual é o número que aparece 3 vezes multiplicando que vai dar 27? Então, você tem que pensar da seguinte maneira. Ó. Esse 3 é a quantidade de vezes que esse número ele vai multiplicar entre si. Então, como eu tenho o 3 aqui, então vai ser uma multiplicação que tenha 3 números. Então, que número é esse, pessoal? Esse número é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá quem? 27. Está aqui. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. Agora, pessoal, vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui a raiz cúbica de 64. Pessoal, se eu quero calcular a raiz cúbica, então tenho que procurar um número que multiplicado, que aparece 3 vezes multiplicando entre si. Nesse caso ele tem que aparecer 3 vezes. Olha, por isso que eu coloquei 3 quadradinhos. Que número é esse, pessoal, que vai aparecer 3 vezes multiplicado entre si, que vai dar um 64? Será que é 2? Vamos tentar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Não, não é 2 não. Vamos tentar o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, não é não. Professor, por que você colocou 3 quadradinhos? Porque o índice aqui é 3, olha. Se fosse 4, você ia colocar 4 quadradinhos. Tá certo, olha? Você ia colocar 4 quadradinhos. Como é 3, você ia colocar só 3. Vamos ver se é o 4, pessoal. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. É. Tá certo? Então é justamente isso aí que vocês têm que saber. Pessoal, a raiz cúbica. Vamos pegar aqui. A raiz cúbica de 125. É quem? É 5. Por quê? Porque 5 elevado a 3. Olha, 5. Presta atenção. Olha, 5 elevado a 3 é igual a esse de dentro, que está dentro da raiz. Olha. 5 elevado a 3 é... Então vamos pegar aqui outro exemplo. Olha. Raiz cúbica de 8 é quem? É 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Tá certo? Então, pessoal, é assim que vocês têm que saber. Como eu falei, pessoal, olha. Sendo A e B, tá certo? A e B, números o que, gente? Seguinte, presta atenção, olha. Devemos ter em mente que A e B, números reais e N natural e diferente de zero. Define-se, olha, a raiz de enésima de A é igual a B. Logo, B elevado a N é igual a A. Tá certo? Então você lê da seguinte maneira, olha. Raiz enésima de A é igual a B. Tá certo?
Então, você lê dessa seguinte maneira, tá bom? Então, vamos continuar. Como eu expliquei anteriormente, se eu tenho a raiz cúbica de 27, a raiz cúbica de 27 é quem? É 3. Por quê? Porque esse 3 aqui elevado a esse 3 é igual a 27. Tá certo? Então, esse 3 aqui elevado a 3 é igual a quem? A 27. Tá bom? Então, veja só. Se A é igual a 0 e B é igual a 0, pois A elevado a 0, a N é igual a 0. Então, olha. Se eu tenho um 0, pessoal, elevado a qualquer número é 0. Então, 0 elevado a N é 0. Tá bom? Se A é menor do que 0, então a raiz enésima de A, que é isso aqui, olha, será real se N for um número ímpar. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho uma raiz aqui, tá bom? De um número negativo. Olha, eu tenho uma raiz aqui, vamos supor, de menos 8. Pessoal, quando não aparecer, quando não tiver nada aqui nesse cantinho, olha. Quando não tiver nada nesse cantinho é porque é 2. Quando não aparecer nada aqui. O índice, pessoal, o índice é 2. Tá bom? Esse número aqui é chamado de índice. Se o índice ele é par, o radical, o radicando, não pode ser negativo. Então você tem duas situações. O índice sendo par, que aqui é 2, quando não aparece nada é 2. E o radicando negativo. Então isso aqui não existe. Tá bom? Não pertence aos reais. Não pertence aos reais. A raiz quadrada a raiz décima, menos 2. Pessoal, presta atenção. Aqui eu tenho o quê? O índice é par e o radicando é negativo. Então não existe. Não pertence aos reais. Não pertence aos reais. Tá bom? Vamos para a próxima, para a anterior. Vamos lá, vamos descer aqui. Aqui ele fala no tabuleiro de xadrez, que é um quadrado dividido em 64 casas, tá bom? Então quer dizer que é 8 para cada um, ó. Raiz quadrada de 64 é 8. Quer dizer que é 8 casas na vertical e 8 casas na horizontal, tá bom? Para encontrar o número de casas, de cada lado, basta calcular a raiz quadrada, tá certo? A raiz quadrada de 64 é quem? É 8. Olha, preste atenção. A raiz quadrada de 64, a raiz quadrada de 64 é 8, tá certo? Por quê? Por que é 8? Porque 8 é elevado a quem? Quem é o índice? Olha, quem é o índice aqui? O índice é 2, véio, porque 8 elevado a 2 é igual a 64. Entendeu? Então é por causa disso. Tá certo? Vamos para a próxima aqui. Aqui nós temos um exemplo aqui, bem práticozinho. Por exemplo, a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 é elevado a quem? Olha, quem é o índice aqui? Olha, não aparece nada, é 2. Porque 4 elevado a 2 é 16. 4 elevado a 2 não é 4 vezes 4? É 16. Olha. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. O que equivale a 4 elevado ao quadrado? Elevar ao quadrado é a mesma coisa que elevado a 2. Né? C igual a 16. Aqui ele diz, ó, escreva por extenso a seguinte equivalência. Pronto. Você vai colocar a equivalência aqui, tá certo? Então ele vai mandar você escrever por extenso, tá certo? Por exemplo, aqui, raiz quadrada de 49 é 7.
Por que é 7? Aí ele colocou esse símbolo aqui. Equivale a 7 elevado a 2 igual a 49. A raiz décima de 1024 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 10 é igual a 1024. Certo? A raiz quarta de 81 é quem? A raiz quarta de 81. A raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4, aí. 3 elevado a 4 é igual a quem? A 81. A raiz quinta de menos 32. Aqui, pessoal, existe, viu? A raiz aqui existe. Por quê? Você disse que raiz negativa não existe? A raiz negativa só não existe quando o índice for par. Se o índice for ímpar, existe, viu, pessoal? Se o índice for ímpar, existe. Tá certo? Então aqui o 5 é ímpar. Então quer dizer que existe. Quanto é a raiz quinta de menos 32? É menos 2. Por quê? Porque menos 2 é elevado a 5 é menos 32. Aí vamos fazer aqui 5 vezes, né? Menos por menos é mais por menos é menos por menos é mais por menos é menos. Menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2 dá 32. Tá bom? 32. Aqui, pessoal, ele pede para você dar o índice e o radical, tá certo? Dê o índice, o radical e o radicando e a raiz em cada item. Por exemplo, aqui, o índice é quem? O índice é 3. Quem é o radical, pessoal? O radical é tudo isso que está na raiz. Ó. O radical é tudo isso aqui. Isso aqui é o radical. Quem é o radicando, pessoal? Que está dentro da raiz. Ó. Qual é o número que está dentro da raiz? Ó, quem está dentro da raiz? 27. Então o radicando é 27. E a raiz, pessoal, é o resultado. Que é o resultado, 3. Vamos fazer isso aqui. Quem é o índice? O índice, pessoal, aqui não aparece nada. Aqui, ó, nesse lado aqui. Então, quando não aparece nada é porque o índice é quem? O índice é 2. O radical, pessoal, é tudo isso aqui, olha. Com a raiz e tudo. E o radicando, pessoal, é só o 49 que está dentro da raiz. E a raiz é o resultado, que é 7. Tá bom? Vamos para a próxima aqui. Aqui, pessoal, o índice é quem? O índice aqui nesse caso é 4. Nesse outro caso aqui, o radical é tudo isso aqui, olha. Tá certo? E o radicando é o 16 e a raiz é o resultado, que é 2. Aqui, pessoal, o índice aqui não tem nada aqui, olha. Então é 2. Radical é quem? É tudo que está na raiz, com a raiz e tudo. O radicando, pessoal, é quem? Radicando é só o 25 que está dentro da raiz. E a raiz é o resultado, que é 5. Tá bom? Vamos pra cá, pessoal. Pessoal, aqui nós temos o que? Raiz 64, raiz cúbica de 64, tá bom? Mas antes disso eu vou olhar até qual página eu fiz isso aqui, essa atividade. Só um instante, para saber até qual parte. Pronto, só fiz até... Eu já fiz até as propriedades, até a página 6. Tá bom? Então, até a página 6. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. A raiz cúbica de 64. Pessoal, presta atenção, olha. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, né? Então quer dizer que 4 elevado a 3 tem que ser igual a quem? 64. Olha, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Isso quer dizer o quê? Que 4, olha, 4 elevado a 3 é igual a 64. Então você faz isso. Tá bom? A raiz de 25 é assim, quer dizer que 5 elevado a 2 é igual a quem? Olha, é igual a quem? A 25.
tá bom? Aqui vamos pra cá. Aqui, pessoal, a raiz de 16 é igual a 4. Quer dizer o quê? Que 4 é elevado a quem? A 2, porque quando tem nada aqui é 2, ó. 4 elevado a 2 é igual a quem? A 16. Aqui, pessoal, quando é negativo você abre o parênteses. Quer dizer que menos 3 elevado a 3 é igual a quem? A menos 27. Aqui, pessoal, 1 elevado a quem? 1 elevado a 2 é igual a 1. Aqui é 0 elevado a quem, pessoal? 0 elevado a 2 é igual a 0. A raiz de 81, pessoal, é igual a 9, tá bom? Não é 9? É, porque 9 vezes 9 é 81. Quer dizer que 9 elevado a 2 é igual a quem? A 81. A raiz de 36 é 6, quer dizer que 6 elevado a 2 é igual a quem? 6 elevado a 2 é igual a 36, tá bom? Vamos pro próximo. Pessoal, agora é para dizer se pertence ou não pertence. Qual é a condição para uma raiz pertencer aos reais? Se o índice for par, não pode ser negativo. Se for negativo, pessoal, não é real. Isso é, se o índice for par. Isso aqui o índice é par? É. Ele é negativo aqui? Não. Então pertence. O índice aqui é par? É. Ele é negativo aqui, o radicando? Não. Então pertence. O índice aqui é par? É. O radicando é negativo? É. Então não pertence. O índice aqui é par? É, não é ímpar. Então pode ser qualquer valor que pertence. Pode ser negativo ou positivo que pertence. Tá bom? Ele sendo ímpar, pode ser qualquer valor, pessoal. Ele vai sempre pertencer. Tá bom? Vamos lá, pessoal, para essa é. Essa é, pessoal, se for par, não pode ser negativo o índice. É negativo? É, então não pertence. É par? É. É negativo? É, então não pertence. É par? É. É negativo? Não pertence. É par? É, não é ímpar. Pode ser qualquer valor que pertence. É par? Não é ímpar. Pode ser qualquer valor que pertence. É par? É par. Quando é par não pode ser negativo. Então não pertence. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam aí? Vamos para a próxima. Pessoal, agora vamos para as propriedades, né? A primeira propriedade da raiz é o quê? Presta atenção. A primeira propriedade da raiz, a raiz enésima de um número real positivo, olha, elevado à potência n é igual ao próprio número. Ou seja, se eu tenho uma raiz que o expoente do radicando, presta atenção, olha, o expoente do radicando for igual ao índice, o que você pode fazer? Pode cancelar. Olha. Quando você faz esse tipo de cancelamento, a raiz desaparece. Então fica só A. Entendeu, pessoal? Então, olha, a raiz desaparece. Apaga a raiz com a borracha. Fica só quem? Só A. Então, para existir isso, para poder fazer esse cancelamento, o expoente tem que ser igual ao índice. Então você cancela, a raiz vai embora, fica só o 5, tá bom? Então vamos fazer essa atividade bem facilzinho. Bem fácil, viu, gente? Olha, simples, simples, simples. Olha, cancelo 3 com 3, a raiz some, fica só 2. Isso aqui, pessoal, é um 2. Isso aqui não tem nada, também é 2, cancela, fica só 5. Aqui é 2, também é 2, cancela, fica só A. Aqui, pessoal, é o 5 e 5. Sobrou só o 2. Vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, presta atenção. Aqui é um 3 e um 3. Cancela, fica só 7. 6, 6, cancela, fica só 17. 1 e 1, cancela, fica só 1. Aqui, pessoal, para ver o cancelamento, para poder haver o cancelamento aqui, você pode observar que o resultado aqui é sem raiz. Para a raiz desaparecer daqui, olha,
Você pode observar que a raiz sumiu daqui. Para a raiz desaparecer, o expoente tem que ser igual ao índice. Que é um índice, né? 2. Então o expoente tem que ser 2. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Aqui não tem raiz, sumiu a raiz. Para a raiz sumir, o índice, o expoente tem que ser igual ao índice. Se o índice é 8, o expoente tem que ser 8 aí. Agora eu posso cancelar esse 2 com esse 2, a raiz vai embora, fica só 5. Esse 8 eu cancelo com esse 8, a raiz vai embora, fica só 5A, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima página, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, o que é que podemos observar? Presta atenção. Podemos observar o seguinte. Olha. Aqui, pessoal, você pode observar que para ficar só esse 2 aqui, é necessário que o 2 fique aqui dentro. Esse número aqui, olha. Esse número aqui tem que ficar dentro. Só que o expoente tem que ser igual ao índice. Então tem que colocar o expoente 8. Tá bom? Então eu coloco o 8 aqui, ó. Para poder haver o cancelamento e sobrar só o 2. Aqui, pessoal, tem que ficar o A. Você coloca o A. O índice aqui que é P. O expoente P. Cancela, ó. A. Aqui, pessoal, é um B. E aqui o índice é 2. Eu tenho que colocar o B e também o 2 para poder haver o cancelamento. Tá certo? Agora vamos lá para outra propriedade. Existe uma propriedade, pessoal. Que propriedade é essa? Olha. Multiplicando ou dividindo o índice do radical. Olha, presta atenção. Multiplicando ou dividindo quem? O índice do radical. Então você pode multiplicar ou dividir o índice. O índice e o expoente você pode multiplicar ou dividir pelo um número só. E o expoente do radicando por mesmo número, ó, tem que ser o mesmo número, viu, pessoal? Se você dividir o radical por 2, ou desculpe, se você dividir o índice por 2, tem que dividir o expoente do radicando por 2 também. O que você fizer lá, no sentido de dividir ou multiplicar, você tem que fazer com o outro lá. Então, o radical não se altera. Por exemplo, aqui, olha. O que é que eu posso fazer aqui, nesse caso aqui? Pessoal, eu tenho aqui a raiz sexta de A elevado a 4. O que é que eu posso fazer com esse 6 aqui? Vou pegar até uma caneta aqui de outra cor. O que é que eu posso fazer com esse 6 e o 4? Você tem que procurar o maior número, pessoal, que divida eles dois. Essa divisão não pode sobrar. Então, que número é esse, pessoal? Seria um número... Não pode ser 1, pessoal. Tem que ser a partir do 2. Será que eu dividindo isso aqui por 2? Isso aqui por 2, será que vai dar certo? Bom, se eu dividir o 6 por 2, aqui, olha. Aqui vai ser 3. Então, você coloca 3 aqui, olha. Na posição que está a divisão. Se eu dividir 4 por 2, vai ser 2. Então, vai ficar A elevado a 2. Pronto, tá aqui. A resposta aqui, viu, pessoal? Vamos lá fazer essa A aqui. Professor, essa A, como é que faz ela? Vamos lá, pra cá. O A, pessoal, é assim. Eu tenho A, 6 e 9. Pessoal, vamos procurar um número que divida os dois. Será que 2 dá certo? Vamos dividir isso aqui por 2. Isso aqui por 2. Pessoal, vou até aumentar um pouquinho em relação ao lápis. Tá bom? Pronto, vou colocar ela aqui, tá certo? Então, pessoal, a divisão ela não estava assim, ela estava assim, pronto. Eu vou simplificar esse radical. Será que eu dividindo os dois por 2, se eu dividir, pessoal, se eu decidir dividir, tem que ser pelo mesmo número. Se eu dividir os dois por 2, se eu dividir um por 2, presta atenção, eu também tenho que dividir o outro por 2. O que você fizer lá tem que fazer com o outro. Será, pessoal, que essa divisão é exata? 6 dividido por 2 eu sei que é exata. Mas 9 dividido por 2 não é exato. Ó. Dá 4, sobra 1. Não é exata. Então, pessoal, não vai adiantar nada eu dividir os dois por 2. Porque uma divisão vai ser exata e outra não vai ser. Então, vamos tentar por 3. Pronto, por 2 eu sei que não dá certo. Então, vou apagar o 2. Vamos tentar por 3, pessoal. Dividir isso aqui por 3. Por 3. Pessoal, eu sei que 6 dividido por 3 é exata.
Uma divisão exata. E 9 dividido por 3 também é uma divisão exata. Então vamos dividir, porque as duas divisões deu exata. 6 dividido por 3, pessoal, dá 2. Então aqui você vai colocar 2, tá bom? E 9 dividido por 3, gente, tá bom? 9 dividido por 3 dá quem? 9 dividido por 3 dá 3. Então aqui em cima você vai colocar o 3. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar um 2 em cima, que é o resultado da divisão de cima, e o 3 aqui, tá bom? Então vai ficar dessa maneira aqui. Vamos fazer outra, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer a B. Pessoal, vamos procurar um número que dê para dividir os dois. Será que é o 2? O 2 não é não, porque essa divisão aqui não é exata e nem essa. Os dois tem que ser exatos. Vamos ver se é o 3. Aqui é exata, essa conta aqui é exata, mas essa aqui não é. Então não é o 3. O 4 também não é. Vamos por 5. Aqui, pessoal, essa divisão de cima vai dar 3. 15 dividido por 5 é 3. E essa aqui, pessoal, 5 dividido por 5 é 1. Pronto, então tá desse jeito aqui. Diminuir aqui, pessoal, pra gente ter uma noção. Vamos fazer essa C aqui. Essa C, pessoal, qual é o maior número que divide os dois aqui? Esse número aqui. Quem divide aqui os dois? Tá certo? Aumentar aqui um pouquinho. Vem pra cá. Pessoal, será que os dois dá certo? Dividir os dois por 2? Ó, essa aqui é exata, mas essa aqui não é. 7 dividido por 2 não é exato. Por 3, será? Não. Por 7, né, pessoal? Por 7. Aqui vai dar um 2. 14 dividido por 7 é 2. E aqui vai dar 1. Tá certo? Vamos para baixo aqui. Pessoal, não esqueça que quando não tem nada aqui é um 2, tá bom? Então, vamos dividir os dois por quem? Por 2. Então vai ficar 1. 2 dividido por 2 é 1. E 8, 6 dividido por 2 é 3. Pessoal, um detalhe, uma observação. Quando aqui é 1, o índice for 1, você pode se livrar de tudo, da raiz. Você pode livrar da raiz toda. Você pode se livrar disso aqui tudo da raiz. Ó, se livra só da raiz e do índice aí. Se livra de tudo. O resultado é o que sobra. Então detalhe, ó, de novo. 2 dividido por 2 é 1. O índice da raiz, pessoal, quando for 1, você pode eliminar esse 1 e a raiz. Olha, elimina o 1 e a raiz. O resultado é o que sobra. Tá bom? 8 elevado a 3. Vamos pra cá, pessoal. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Pessoal, quando não tem raiz, quando tem índice, subtendo que é quem? Vocês estão lembrados? 2. Vou dividir aqui os dois por 2. Aqui vai dar 1. E aqui 9. Quando o índice é 1, pessoal, você se livra da raiz todinha. O que sobrar é o radicando, tá bom? Que é o resultado. Certo, pessoal? Vamos pra cá. Vamos para a próxima propriedade. Pessoal, a próxima propriedade, ela tem a ver com a multiplicação de raízes, tá bom? Então veja só, a raiz enésima de um produto, quando fala a palavra produto, pessoal, é multiplicação, viu? Então se ele fala na palavra produto, é uma multiplicação, gente. Pessoal, o que é uma multiplicação? É quando duas coisas estão juntas. Por exemplo, se eu tenho, vamos supor, 5A. Isso aqui é uma multiplicação de quem? De 5 e o A. O 5 está junto com A, olha. Você pode observar que não tem nenhum sinal separando eles dois, olha. Então estão juntos. Então se eles estão juntos é porque estão multiplicando. Ou se aparecer esse símbolo aqui, ó, o pontinho, que é vezes, viu, pessoal? Então aqui, por exemplo, olha. Se eles estão juntos na raiz, você vai separar uma raiz para cada um deles. Professor, o que é que você quer dizer? Explique de novo. Vou explicar agora. Se eles estão juntos na raiz, olha, na raiz eles estão juntos, multiplicando,
Então você vai ter que separar uma raiz para o A, porque são dois. Ó. Quem são os fatores da multiplicação? É o A e o X. Ó. Olha, quem que está multiplicando? É o A com o X. Então vai ser uma raiz para o A. Lembrando que a raiz tem que ser do mesmo índice para os dois. Ó. Se o índice aqui é 3, tem que ser a raiz com índice 3 para o A e a raiz com índice 3 para o X. Ó. Vai ficar assim, olha. A raiz de índice para o A, olha, vezes para o X. Você observou o quê? Que quando eles estão multiplicando dentro, no radicando, você pode separar uma raiz idêntica para cada um deles. Olha. Eu separei uma raiz para o A, lembrando que o índice tem que ser igual, viu pessoal? Olha. Tem que ser igual. Não pode ser diferente. Tem que ser o mesmo índice. Tá certo? Então, fique alerta. Então, vamos pra cá. Aqui, pessoal, você pode observar que ele separou. Por quê? Porque ele separou. Porque aqui é uma multiplicação, tá certo? Quando eu tenho uma raiz de uma multiplicação, você pode separar. Essa propriedade só é válida para multiplicação e divisão, viu, gente? Então vai ficar a raiz de quem? A raiz 2. Lembrando que o índice tem que ser idêntico para os dois, viu? Olha, tem que ser idêntico ao original. 5 aqui e 5 aqui. E a raiz de A. Esse A, pessoal, como é que a gente faz ele? Por exemplo, vai fazer assim. Vamos separar as raízes. Vamos separar uma raiz para o 2, para o 5 e para o 7. Lembrando que o índice é 3. Então vai ficar a raiz cúbica de 2, a raiz cúbica de 5 e a raiz cúbica de 7. Tá bom? Aqui, pessoal, vai ser quem? Lembrando que essa raiz, o índice é 2. Mas o 2 eu coloco se quiser, né? Então vai ficar raiz de A, raiz de B, raiz de C. Tá bom? Como o 2 eu coloco se quiser. Se não quiser colocar, não tem problema. Tá bom? Aqui, pessoal, nós temos quem? Temos a raiz de 10 vezes a raiz de A. Vamos separando aqui. Aqui, pessoal, tem quantos aqui para separar? Tem 3, ó, juntos. Estão multiplicando, ó. 1, 2, 3. Você vai separar uma raiz para o 8. Lembrando que a raiz tem que ser idêntica para os 3. A raiz cúbica para o A e para o B. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá certo? Só que aqui você vai fazer quem? Você vai fazer a raiz cúbica de 3. A raiz quinta, desculpa, é quinta de 9. E a raiz quinta de 2. Aqui, pessoal, tem um caso muito inusitado. Que caso inusitado é esse? Que aparece o 5, que é um termo. A elevado a 3 é outro termo. E B elevado a 5 é outro termo. Então vai ficar uma raiz para 5. Vai ficar uma raiz para A elevado a 3. E vai ficar uma raiz para B a quinta. Aqui também da mesma forma. O 8, uma raiz para o 8, para o A 7 e para o B 5. Então a raiz do 8, do A 7, do B 5. B elevado a 5. E assim a gente conclui essa aula, pessoal. Qualquer coisa é só adicionar lá as dúvidas de vocês, tá bom?